pra conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, me dá vitória. Nessa hora, me dá vitória. Nessa hora. Rádio Popular, agora são 17 horas e 54 minutos, 17h54. Muito boa tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você que a partir deste momento é em todas as comunidades que estão nos ouvindo. Tenha uma ótima tarde de terça-feira, começando mais um programa Falando de Jesus, terça-feira, 10 de março do ano de 2015. Com certeza o seu milagre já chegou. A partir do momento que você se respira, a partir do momento que você anda, a partir do momento que você ouve, a partir do momento que você fala, a partir do momento que você possa abraçar o seu irmão,
Este é o grande milagre da sua vida, porque Deus, Ele respira em você e você respira em Deus. Então o milagre já está acontecendo na sua vida desde o amanhecer até o anoitecer. E assim pedimos Deus, e aqui estamos agradecendo a Deus por mais um dia da nossa jornada de trabalho, por mais um dia para nós estarmos aqui para agradecer por tudo que passamos durante o nosso dia. Queira ter problema, queira e ter solução. Queira nós ter alegria ou queira nós ter tristeza. Queira nós ter de qualquer jeito, de qualquer forma, viver. Deus sempre está conosco. Nós sempre temos que procurar a chegar a Deus, porque Ele sempre está olhando por mim, olhando por você, independente do seu credo, independente da sua religião, independente da sua cor, independente da sua posição social. Deus é o único que pode abraçar todos nós simultaneamente em qualquer lugar. E o que Ele pede? Ele pede um milagre. O milagre do amor, o milagre do perdão, o milagre de união, o milagre de amizade, o milagre de tudo. Com certeza, basta que se achegamos mais a Deus, que o milagre, ele acontece. Assim começamos mais um programa Falando de Jesus. Nesta terça-feira, são 17 horas e 56 minutos. Boa tarde a todas as comunidades, começando de Maria Nilbe a Balneário de Carapebus, de Balneário de Carapebus ao bairro de Fátima, do bairro de Fátima a Boa Vista, de Boa Vista a Jardim Carapina, Jardim Carapina a Carapina Grande, de Carapina Grande a Maria Nilbe, ao Planalto Serrano, Bloco A, B, C, a vocês que está em Campinho, Vista da Serra, a você que está aí exatamente em Jardim Limoeiro, a você que está em qualquer lugar exatamente do bairro Chico City, do bairro Colina de Laranjeiras, do bairro Vista do Mestre, a você ouvintes, amigo do bairro de Taquarão, com muita alegria quero saudar todos vocês sempre na paz, no amor, que você exatamente daqui a pouco você vai estar participando conosco, ouvindo mais uma mensagem que Deus quer falar no meu e no seu coração, ok? São 17 horas e 57 minutos, quero mandar um abraço para o meu amigo Rafael, lá do Material de Construção Estrela do Bairro. Quero mandar um abraço para o meu amigo Ananias, lá da Constru Líder, que está em Central Carapina. Quero mandar um abraço para você que está em Vista da Serra, aí exatamente próximo aí, é o Rede Construir, material de construção. Quero mandar um abraço para você que está em Diamantina, você está em Jardim Tropical, próximo aí ao Supermercados Coutinho. Quero mandar um abraço para você que está em Jardim Carapina, próximo ao açougue do Pimentel. A você que também que está nos ouvindo aí no Rosário de Fátima, próximo ao terminal exatamente de Carapina, a você que está aí exatamente em Jardim Limoeiro, em qualquer lugar, a você que está aí também Colina de Laranjeira, próximo aí ao estabelecimento da nossa amiga Gislene, né? E também aí você que está próximo do restaurante Rodrigues, enfim, a qualquer lugar que você estiver, tenha uma ótima tarde. Acaba de chegar no estúdio da Rádio Popular, o mensageiro da Palavra de Deus. Deus vai usar poderosamente para trazer uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de conforto e principalmente uma palavra de salvação. São 17 horas e 58 minutos, quero mandar um abraço para os nossos interlocutores, Yuri, lá em Jardim Carapina, quero mandar um abraço para o meu amigo Leandro, de Jardim Carapina, quero mandar um abraço, pode ligar o ventilador aí, pastor, tá quente, mas pode ligar o ventilador aí, certo? Quero mandar um abraço para meu amigo Graucio Santos, que está lá no estúdio da Rádio do Popular 3. A você que está, o Edmar Barbosa, né? Edmar Barbosa, sempre daquele jeitinho, Deus sempre tem algo, tá certo, Edmar? São 17 horas e 59 minutos, quero mandar um abraço para você que está aí, em Taquara 2, próximo à drogaria Caçaro, a você que está também na drogaria, né, aqui do bairro de Taquarão, enfim, você que está no churrasquinho do Edivaldo, a você que está na praça do bairro de Taquarão, de Planalto, de Vista da Serra, aonde você estiver, se assenta, prepara o teu ouvido, porque Deus tem algo para te dizer e com certeza algo que vai ser compactante e algo que vai ser bom, tá certo? Então você que está na praça, senta, fica atento que daqui a pouquinho tem o programa Falando de Jesus, hoje terça-feira, com a presença do pastor Léo
Leonardo, né? Leandro, né? Pastor Leandro, da Igreja Batista Shekinah, que vai estar trazendo aqui a palavra de Deus, ok? O programa Falando de Jesus, eu quero mais uma vez, inclusive, eu espero que o meu amigo Alexandre, né? Da Rádio Dinâmica, lá de Nova Carapina, está nos ouvindo hoje. Quero deixar bem claro, Alexandre, o programa Falando de Jesus, ele não tem cunho político e ele não tem cunho patrocinado. É um programa de Deus com a direção de Jesus e a realização das igrejas evangélicas. Nós simplesmente somos apoiadores da palavra de Deus para ser propagada a todas as comunidades, ok? E em breve eu espero que Deus possa clarear, abrir o teu coração para que o programa Falando de Jesus possa chegar até a comunidade de Nova Carapina 1, Nova Carapina 2, Vista do Mestre Álvaro, Barro Branco, e também tem um novo Porto Novo, né? Porto Novo, outra comunidade que está ali. Temos pessoas que nos ouvem através pelo site www.radiopopular.net.br. Então, os nossos ouvintes de Nova Carapina, Pastor Márcio, Missionário Wilton, aquele abraço para toda a família de vocês, para toda a congregação da Igreja Ministério Assembleia de Deus Shalom, ok? Lá em Nova Carapina, também Mestre Álvaro, né? Então, são as pessoas que estão pedindo, são a comunidade que está pedindo que o programa Falando de Jesus também possa chegar até o sistema de rádio via cabo. Estamos aguardando a direção da Rádio Dinâmica que ela possa exatamente nos autorizar a fazer essa conexão. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, 18 horas e 1 minuto, a hora especial que é a oração do Pai. E 2. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine
sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Rádio Popular. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Olá, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que Deus esteja com a sua destra poderosa te abençoando, você que está nos ouvindo por meio da rádio, você que está nos ouvindo pela internet, que Deus esteja te abençoando de forma poderosa em nome de Jesus. A Bíblia diz, no Salmo de número 16, que a destra do Senhor está repleta de delícias. Então, que esta destra de Deus se estenda sobre a sua vida, te concedendo estas delícias que procedem do alto. Querido, abra o seu coração e deixe que o Senhor esteja ministrando a sua vida, falando a ti, te alimentando mais uma vez em nome de Jesus. É sempre um privilégio poder estar aqui na Rádio Comunitária Popular, nesse programa Falando de Jesus.
E muito mais do que simplesmente falar de Jesus, é necessário viver Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus assim esteja se revelando a ti de forma graciosa e que a sua graça possa ser derramada sobre ti, trazendo a você salvação para a glória de Deus. Nesta terça-feira eu queria ler com você o salmo muito conhecido, que é o salmo de número 23. Diz assim o texto sagrado: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido, este salmo que na maioria das vezes fica muito aberto nas salas das nossas casas, de uma forma bem religiosa, onde pessoas também penduram esse salmo na porta da casa, como se esse salmo pudesse trazer algum tipo de proteção para a sua vida, bem como para a sua casa, e trouxesse assim não apenas proteção, mas também prosperidade, até porque o texto inicia dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, para que nada me falte na minha casa, eu penduro este salmo na porta da minha casa, ou deixo a Bíblia aberta na sala, numa escrivania, na estante, onde for, no lugar de destaque nesta casa, para que Deus possa assim nos abençoar. Mas a ideia do texto não é esta. E não vai adiantar manter esta Bíblia aberta sobre este salmo, ou mesmo pendurado numa porta, se isso não for uma realidade em nosso viver. Se o Senhor não for o nosso pastor, se nós também não formos as ovelhas dele. Não vai adiantar, de forma religiosa, recitar este salmo, se eu não deixar que ele seja o meu pastor e torne então a sua ovelha. O texto no versículo 1 faz uma declaração poderosa, onde o salmista diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Perceba que ele traz isto para a sua singularidade. Ele traz para si, ele traz para dentro do seu ser. E ele coloca isso no presente. Ele não coloca no passado, ele não conjuga o verbo também no futuro. Ele não diz que talvez Deus será o meu pastor, ou Deus será, ou Deus foi. Não, ele diz que Deus é. Deus é, o Senhor é o meu pastor. Querido, eu queria chamar a sua atenção para esta singularidade da qual o salmista nos fala aqui neste salmo. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que clamam ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. E de fato, quando nós fazemos isso, ou falamos isso, trazemos essa declaração, fazemos a mesma, nós estamos dizendo que Deus é Senhor dos vivos. Pois a Bíblia nos revela que quando isto é mensurado, está sendo declarado aqui, na verdade, acerca deste Deus que é Senhor de vivos, falando acerca de uma ressurreição. Agora, não é apenas este caráter no qual o salmista desenvolve. Não é o Deus do coletivo apenas, mas também o Deus do singular, onde nós podemos nos relacionar com Ele. Uma grande necessidade que tem sido meio que esquecida por muitos de nós, onde nós nos achegamos ao templo a fim de sermos abençoados ou a fim de cultuarmos e depois saímos do templo indiferente.
como se apenas o templo fosse um local de encontro com Deus. E Deus torna-se então Senhor apenas lá dentro da igreja, Senhor apenas lá dentro do templo, e nós não temos mais nenhum vínculo com este Deus fora do templo. É o Deus do coletivo, é o Deus das multidões. Mas eu queria que você entendesse que há uma grande necessidade de este Deus, este Senhor, este pastor, que o texto nos revela, ele deve ser Senhor do meu viver. Ele deve ser o meu Senhor, ele deve ser o seu Senhor, o Senhor da sua vida. O bom pastor com quem você pode se relacionar. E talvez nós podemos fazer aqui uma ponte entre este versículo, o versículo 1, nessa declaração que o Senhor é o meu pastor. Nós podemos fazer menção aqui, fazendo uma ponte, com o texto de João capítulo 10, onde Jesus se mostra como sendo o bom pastor. E ele diz que o bom pastor, ele dá a vida pela sua ovelha. E foi exatamente isso que Cristo fez. Foi exatamente isto que ele fez há 2000 anos atrás. Sendo levantado no madeiro, atrai a si todos aqueles que hão de ser salvos, para que estes que são atraídos, então, pudessem ser as suas ovelhas, alvo do seu amor, alvo do seu cuidado, pudessem receber todo o seu carinho, toda a sua proteção. Querido, o Senhor precisa ser o pastor do nosso viver. A minha pergunta para você é se este Senhor, no qual o salmista diz, como nós já declaramos aqui, que este é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, mais abertos na nossa comunidade. Se este Senhor é de fato o pastor do seu viver, é o pastor do seu coração, é o pastor da sua alma. E outra realidade ainda neste versículo, não diz que apenas o Senhor é pastor. Agora, quando ele coloca Deus, o Senhor, como seu pastor, ele está dizendo que ele é uma ovelha. E a ovelha precisa ser guiada, a ovelha precisa de proteção, a ovelha precisa de alimento, a ovelha precisa de um bom pasto para que ela possa, assim, não apenas se alimentar, também precisa de água, como o texto nos revela, precisa de proteção, precisa de tudo um aparato. E como é bom saber que as ovelhas de Cristo, elas não estão desamparadas, elas não estão abandonadas. As ovelhas do Senhor, as ovelhas do bom pastor, Jesus Cristo, são sempre bem aceitas, são sempre bem cuidadas, são sempre amadas por Deus, apesar de às vezes termos a impressão de que estamos abandonados, que estamos desprezados, estamos sozinhos, mas a Bíblia diz que Ele é conosco. Ele está conosco aonde nós estivermos. Se nossa vida está nas mãos do Senhor, por mais que as circunstâncias tentem ofuscar a nossa visão, trazendo a nós um tipo de incerteza, um tipo de dúvida, mostrando que dentro de uma possibilidade que esse Cristo nos abandonou. Um dos nomes de Jesus que mais chama, do Senhor, que mais chama a minha atenção é o nome Emanuel, Deus conosco, que nos dá a ideia não de um Deus distante, mas de um Deus perto, de um Deus próximo, de um Deus que está conosco, não apenas quando nós entramos no templo, mas também quando saímos dele, não apenas quando é o domingo, o dia de nós cultuarmos a Ele, ou numa quinta-feira, qualquer outro dia no culto semanal, mas também este Deus está conosco não apenas no domingo, mas também está na segunda, está presente na terça, está presente na quarta, quando nós acordamos e quando nós nos deitamos. E quando ainda dormimos, Ele também está conosco. A ovelha do Senhor, ela sempre está bem protegida por este Deus, por este bom pastor. A Bíblia nos garante que Ele é conosco. A Bíblia nos garante que uma mãe, ela pode até se esquecer do filho que ainda mama, mas o Senhor nunca irá se esquecer do seu, nunca irá se esquecer das suas ovelhas, do seu rebanho. É o rebanho que é a igreja do Senhor, uma igreja sem placa, uma igreja que não está apenas dentro de uma placa ou de uma denominação, mas é a igreja do Senhor no geral, é a igreja mundial do Senhor,
é a igreja espiritual, a comunidade daqueles que entregaram a vida a Cristo e tornaram-se assim ovelhas deste bom pastor. Você que ainda não fez isso, você precisa entregar a sua vida como uma ovelha, entregar a vida ao bom pastor e deixar assim que este pastor cuide do seu viver. E este pastor chama-se Jesus Cristo. Ele quer cuidar de você. Ele tem alimento fresco para você. Ele tem a água da vida para você. Ele tem um campo para você. Ele tem o seu amor, o seu zelo para serem manifestos na sua vida em nome de Jesus. Agora ele continua dizendo que pelo fato de o Senhor ser o seu pastor, ele diz que nada vai lhe faltar. Nada vai lhe faltar. Ele diz, nada me faltará. É a doutrina da provisão. Nós temos a convicção de que o nosso socorro, o nosso refúgio vem de Deus, ou o nosso refúgio está nele. Não há esperança fora de Cristo, não há vida sem Ele. A certeza que temos é que Ele é aquele que supre a nossa real necessidade. Ele é aquele que nos abençoa. Ele é aquele que abre a porta. Ele é aquele que supre as nossas necessidades, a nossa carência. É Ele que se inclina em nosso favor para nos abençoar. O salmista, no Salmo 121, diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Em todo tempo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, por mais que adversas ou não, nós podemos sim olhar para o alto, tendo a convicção, tendo a certeza de que o Senhor, no tempo oportuno, há de prover em nosso viver. Querido, agora esse nada vai me faltar também traz algumas implicações, porque não quer dizer que nós não teremos falta de bênçãos. Poderemos passar por momentos de dificuldade, poderemos ter lágrimas nos olhos, poderemos estar com o coração quebrantado, contrito, podemos passar pelo vale da sombra da morte, inclusive é o que ele também desenvolve. No versículo de número 4, ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O problema é que alguns de nós queremos simplesmente nos deitar em pastos verdejantes e sermos guiados mansamente a águas tranquilas. E não temos a ideia de que o Senhor, do qual o salmista diz, Ele é Senhor não apenas sobre este pasto verdejante, sobre essas águas, ou essa fonte de águas tranquilas, mas Ele é também Senhor no vale da sombra da morte. Ele é o Deus que entra na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele é aquele que entra na cova do leão junto de Daniel. Ele é aquele que concede a Davi a vitória sobre Golias. Ele é aquele que ampara o seu povo. Ele é aquele que permite que passemos por algumas dificuldades, algumas lágrimas nos olhos, para compreendermos e enxergarmos assim os arco-íris da vida, quando só é possível com lágrimas nos olhos. Nada irá me faltar quando eu sirvo a este Deus. Não vai me faltar luta, mas também não vai me faltar vitória. Não vai faltar dor, mas também não vai faltar refrigério. Não vai faltar tribulação, mas também não vai faltar consolo da parte deste Deus. Não vai me faltar bênçãos, mas também não vai faltar momentos de extremas dificuldades. Nada vai nos faltar. Às vezes nós cantamos que o nosso milagre vai chegar hoje. E se o seu milagre não chegar hoje? Este Senhor deixa de ser o seu pastor pelo simples fato de o seu desejo não ter sido realizado? Lembre-se que Ele é o nosso pastor. Quem vem a Cristo não vem a uma fonte de desejo. Vem para cumprir uma missão. E a missão que nos é dada é proclamar o Evangelho a toda criatura. Proclamar o Evangelho aos pobres, proclamar o Evangelho aos ricos, proclamar o Evangelho a todas as etnias. Proclamar o Evangelho. Nós temos não uma fonte de desejo, mas uma chamada para o exercício de uma missão. Então, quer o milagre chegue hoje, ou quer ele não chegue, Ele continuará sendo o bom pastor. Ele continuará sendo o pastor do nosso viver. Ele continuará sendo o bom pastor, o meu pastor, eu como ovelha, por mais que eu esteja ferido,
Por mais que eu esteja enfermo, por mais que eu esteja doente, por mais que eu esteja desempregado, passando pelas piores lutas da vida, por mais que a minha saúde se vá, a minha riqueza se vá, a minha família se vá, Ele continua sendo o bom pastor. É Jó que nos dá este grande exemplo, que perde a família, perdendo os filhos, que perde os bens, perde toda a riqueza, perde a saúde, mas não perde a fé, perde tudo isso, mas não perde a essência, perde às vezes coisas de preço, mas não perde aquilo que tem de valor na vida, que é o temor de Deus, é aquilo que vai enfeitar de fato uma mulher que é temente a Deus, uma mulher que é virtuosa, uma mulher que tem em seu coração o temor de Deus. Inclusive queria aproveitar este momento para parabenizar você, mulher, pelo domingo, Dia Internacional da Mulher. Que Deus te abençoe, mas que Deus abençoe não apenas as mulheres que são virtuosas, mas também aquelas que se transformarão ainda, ou serão transformadas para a glória de Deus. Este pastor, ele é pastor, ele é Senhor, quando o campo está verde, ou também quando o campo está queimado, quando a fonte está brotando, está jorrando, ou quando ela se seca. Ele é Senhor até no vale da sombra da morte. E por mais que entremos nele, por mais que estejamos dentro deste vale, não temeríamos mal algum, porque temos a certeza de que Deus está conosco. Deus está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É a ideia que nós compreendemos aqui deste texto, é que este vale da sombra da morte é um local existente. E por mais que tivesse nele trevas densas, feras, mas o bom pastor, estando conosco, nós estamos protegidos. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor do nosso viver. Ele é o Senhor daqueles que se entregam humildemente a Ele. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Não é simplesmente por amor a mim, não é simplesmente porque eu aparentemente sou merecedor, porque eu tenho enfrentado luta, mas porque eu também preciso vencer, porque eu sou filho de Deus. Não é por causa de mim, é apesar de mim. Deus não nos mede pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, apesar do nosso pecado, apesar de sermos falhos. Não faz simplesmente por amor a nós, mas faz por amor do seu nome. Até porque aprove ao próprio Deus fazer de nós o seu povo, aprove a Deus como pastor fazer de nós suas ovelhas. Somos a comunidade de Deus, somos a comunidade do Senhor, aqueles que desfrutam de lutas, mas desfrutam também de vitórias, que desfrutam de momentos bons, mas que também desfrutam de momentos maus. E seja no sol que está brilhando em meio-dia, ou na noite mais terrível que enfrentamos, seja no marasmo de um mar tranquilo, ou seja no mar agitado, quando o nosso viver está sendo solapado por fortes ventos, por fortes ondas, mas Deus está no controle. O Senhor é o nosso pastor. Ele diz no verso 5 que este Deus, Ele vai preparar uma mesa perante Ele. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Findando o salmo, ele traz uma certeza para nós. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não são alguns dias, não é de vez em quando, não é talvez, não é uma condição, uma possibilidade, traz uma certeza. O Evangelho traz a nós a certeza, a convicção de que Deus está conosco, apesar de nossas falhas, apesar de nossos erros, apesar dos nossos tropeços, apesar de sermos quem somos, falhos, pecadores, Ele está presente, Ele está conosco. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Queridos, quando nós falamos acerca de bondade, acerca de misericórdia, nós falamos
de algo que nós não merecemos, de coisas das quais nós não somos dignos. O salário do pecado é a morte, diz Paulo, mas o dom gratuito de Deus, isto nos fala também de bondade e misericórdia. O dom gratuito de Deus é a vida. Aquele que pecou, ele é digno de morte, mas Deus nos livra desta morte e nos concede a sua bondade e nos concede a sua misericórdia. E essas coisas não estarão conosco apenas alguns dias, ou apenas quando nós estamos dentro da igreja, quando nós usamos a expressão eu estou na bênção. Nós não somos merecedores dela, mas Ele ainda assim nos abençoa através da sua bondade, da sua graça e através da sua misericórdia. E é interessante quando nós olhamos para a bondade, a graça e a misericórdia de Deus, é que a misericórdia nos livra daquilo que nós merecemos. E a graça nos concede aquilo que nós não merecemos. Nós merecemos a morte, mas Deus, por sua graça infinita, nos concede o seu perdão, nos concede vida. E Ele diz ainda que Ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. E que você possa receber nesta noite, nesse início de noite, nessa terça-feira, vida abundante em nome de Jesus. Que a bondade e a misericórdia do Senhor possam te seguir por todos os dias, te acompanhar por todos os dias da sua vida. Findando, ele diz, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Querido, abra o seu coração e talvez você ainda não seja ovelha do bom pastor. Mas João diz que as suas ovelhas, as ovelhas do Senhor, ouviriam a sua voz e iriam segui-lo. Quem sabe você é uma ovelha que ainda está meio que afastada dos caminhos de Deus. Ouvindo hoje a voz do bom pastor, volte-se para ele, pois o Senhor tem para ti pastos verdejantes, águas tranquilas. Fato é que você poderá passar pelo vale da sombra da morte, mas a certeza é que o bom pastor estará contigo. Ele veio para que você tenha vida e vida abundante, que esta vida abundante te alcance para a glória do Senhor dos Exércitos. Eu queria, neste momento, orar por você e orar com você. Onde você estiver, que você esteja, neste momento, também se dobrando diante de Cristo. E você, como ovelha, você que já está na presença do Senhor, já entregou a sua vida a Ele, esteja também orando pela sua comunidade, esteja orando pela sua igreja, esteja orando pelo seu bairro. Nós temos aqui alguns pedidos de oração pelo pastor Francisco, que está indo hoje para dirigir uma nova congregação, e nós queremos entregar a vida do pastor Francisco nas mãos do Senhor. Pai, nós queremos neste momento te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos mais um pouco acerca da Tua Palavra, falando aos nossos corações. Muito obrigado pela Rádio Comunitária Popular, que é através dela, Pai, que o Senhor também tem falado a muitos corações, muitas pessoas ao redor do mundo. Pessoas que estão sendo alcançadas pela internet, pessoas que estão sendo alcançadas nessas comunidades através das caixinhas. Louvado seja o Teu nome, porque a Tua Palavra nunca voltará vazia para o Senhor. E assim, ó Deus, nós entregamos cada comunidade, cada vida em Tuas mãos, rogamos ao Senhor por Teu favor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, que estejam cercando cada um daqueles que Te ouviram nessa noite. E nós também pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor Francisco, nessa nova etapa da sua vida, da sua jornada, do seu ministério, que o Senhor esteja o conduzindo em sabedoria, usando com poder, com graça, com glória, e que vidas, ó Pai, possam reconhecer o Teu senhorio, aceitando, ó Pai, a Tua verdade, e assim, ó Deus, também se tornando ovelhas do seu rebanho. Santo Deus, use a vida do pastor Francisco, abençoe a Rádio Comunitária Popular, abençoe aqueles que ouviram, ó Pai, mais uma vez ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus esteja assim, te abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida, para a glória de Deus. Amém. Amém.
Rádio Popular, agora são 18 horas e 35 minutos. Eu quero mandar um abraço, já que o pastor Léo aí fez a oração apostólica pela vida de todos que nos ouvem, né? De todas, o sistema integrado de rádio, todas as comunidades. Tá ok. Eu quero mandar um abraço, então, que o pastor Francisco, ele tá indo para Itabela, né? Para a Bahia. Ele está dirigindo exatamente a congregação que ele qual aqui antes dirigia em Jardim Carapina, e Deus o chamou. Deus tem aí uma nova tarefa, uma nova etapa para o pastor. Então ele está indo hoje para Itabela, que fica localizado na Bahia. Então quero agradecer ao pastor Francisco pelas oportunidades de que ele pôde nos conceder da sua vinda, sem medir esforço, sem medir tempo, exatamente, sem medir esforço, sem medir tempo, para trazer a mensagem aqui no programa Falando de Jesus. Então, o pastor ele está exatamente indo para a Bahia, né, Itabela. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Francisco, por o senhor ser um dos nossos precursores no nosso sistema de vídeo, né? Eu lembro do dia 5 de novembro do ano de 2014, pastor Francisco aceitou humildemente um convite do programa Falando de Jesus e esteve aqui na Rádio Popular e fez aqui junto com meu amigo Sebastião. E nós fizemos o primeiro vídeo do programa Falando de Jesus. E hoje, com a graça de Deus, você que está aí nas praças, você que está no comércio, você pode estar, depois das 22 horas, você pode estar acessando. Você que está aí, não está acompanhando agora, você pode acessar a qualquer hora pelo site www.radiopopular.net.br, e ali você tem uma coletânea de mensageiros da Palavra de Deus. Ali você tem ensinamentos bíblicos da Palavra de Deus para todas as denominações. Aqui, o programa Falando de Jesus é um programa de Jesus. Não temos a placa da igreja, não temos a denominação específica. Nós convidamos os mensageiros, pastores, evangelistas, presbítero de qualquer denominação. Chegando aqui, ele vai falar de Jesus, ok? Não deixamos de apresentar o mensageiro do dia, como o pastor Léo, da Igreja Batista Shekinah, como o pastor Edson, né, lá de Fel Rosa, que vai estar aqui conosco também, trazendo a palavra de Deus, como outros mensageiros, né, que vêm aqui. Então, desde já, eu quero dizer a pastor Francisco, vá com Deus, e as portas da Rádio Popular, integrando hoje com a rádio de Jardim Carapina, que é a Rádio Cultura, integrando hoje com a Rádio Fonte, que é de Central Carapina, exatamente estão abertas para a mensagem de Deus toda vez que o pastor estiver aqui exatamente no município da Serra. Só nos ligar e nós vamos estar abrindo o microfone para que o pastor possa estar trazendo testemunho também lá da Bahia, trazendo também a palavra, né, de Deus no programa, tá certo? São 18 horas e 38 minutos, 18 e 38, eu acabei falando e não olhei o mensageiro de amanhã, mas não há problema, Deus sabe quem vai estar aqui amanhã, assim peço permissão a Ele para eu estar, para apresentar o programa Falando de Jesus. E também peço permissão também a Deus para que o mensageiro possa estar aqui amanhã, trazendo mais uma palavra abençoada, ok? Tá bom. Então o pastor aqui deixou aqui um recado aqui, mas culto na casa do Binho hoje, tá certo? Então atenção vocês aí, você que é membro e você que não é membro, você está sendo convidado hoje para um culto que vai ser realizado na casa do Binho, né? As pessoas do bairro de Taquara que conhecem o Binho, então o convite, eu estou falando ao vivo, viu, pastor? O pastor não está nem mais aqui, que o pastor com certeza vai para esse culto, e já acabou a mensagem dele, já se retirou do estúdio. Então eu estou convidando aqui a você, morador de Taquara 1, Taquara 2, você que conhece o Binho, né?
da Igreja Batista Equiná, o convite está aberto hoje, culto na casa dele, tá certo? Bom, são 18 horas e 40 minutos, 18 horas e 40 minutos, eu quero lembrar que o pastor, deixa eu aproveitar ainda só mais um minuto, o pastor Edson Cláudio Cruz, ele perdeu também os seus documentos, e foi obra de Deus, não para ele perder os documentos, foi obra de Deus, ele veio procurar a rádio, nós conhecemos o pastor Edson, e ele foi convidado exatamente para trazer a mensagem. Eu não sei se vai ser amanhã ou depois, vai ser essa semana. Então, mas ele perdeu os documentos da sua moto, tá? Então, se você encontrou qualquer documento de uma moto aí, ela pertence ao pastor Edson. É só deixar no estúdio da Rádio Popular, tá certo? 18 horas e 40 minutos, eu quero deixar, a partir desse momento, está desfazendo a nossa rede, tá certo? E a partir de amanhã, se Deus assim permitir, vamos estar de volta aqui apresentando o programa de Jesus. A você que está em Central Carapina, a meu amigo Yuri, o Leandro, ou se não, Enivaldo Dias, a toda a família aí do meu amigo Ananias, e também a